Olá, seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira e este é o terceiro episódio em que leio O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Quando eu estou fazendo a leitura comentada de um romance, são vários episódios daquele livro, com comentários no início e no final de cada leitura. No episódio anterior, vimos a apresentação de alguns dos moradores do cortiço, a rotina de trabalho das lavadeiras e da pedreira aos fundos da habitação. Entre os moradores do cortiço estão Pombinha, a menina de 18 anos que não menstruou ainda e, por isso, a mãe, Dona Isabel, não permite o casamento dela com o noivo. Ela é o bibelô do cortiço. Estudou, escreve cartas para o pessoal e se arruma como se não fosse moradora dali. Rita Baiana, para quem todos os dias são santos, ou seja, são dias de festa. Jerônimo é o novo funcionário da pedreira, homem trabalhador e entendido do seu ofício, que vai se mudar para o cortiço. Ele substitui um funcionário de João Romão, que morreu embaixo de uma pedra e para quem o vendeiro não dispensa nenhum pesar. João Romão conseguiu o que queria e o cortiço está enorme, com todas as casas alugadas, deixando seu proprietário mais rico que o vizinho Miranda, o burguês que tem comércio de tecidos. Mas o estilo de vida dele não mudou, continua trabalhando como um bicho e explorando a Bertoleza, que não participa dos lucros e trabalha desde as 4 da manhã. Vamos continuar a leitura? Capítulo 5. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher, para tomarem conta da casinha alugada na véspera. A mulher chamava-se Piedade de Jesus. Teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca, numa simpática expressão de honestidade simples e natural. Vieram ambos à boleia da andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça. O marido, a mesma roupa do dia anterior. E os dois apearam-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça. Jerônimo abraçado a 2 formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna, e a Piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores, que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam. "O que será este pedaço de homem?" indagou a machona da sua vizinha de tina, a Augusta Carne Mole. "Há modos", respondeu esta, "que vem para trabalhar na pedreira. Ele ontem andou por lá um ror de tempo com o João Romão. Aquela mulher que entrou junto será casada com ele? É de crer. Ela me parece gente das ilhas." "Eles o que têm é muito bons trastes de seu", interveio a Leocádia. "Uma cama que deve ser um regalo e um toucador com espelho maior do que aquela peneira." "E a cômoda? Você viu em Leocádia?" perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha Marciana. "Vi, rico traste." "E o oratório, então? Muito bonito." "Vi também. É obra de capricho. Não, eles, sejam lá quem for, são gente arranjada. Isso não se lhes pode negar." "Se são bons ou maus, só com o tempo se saberá", arriscou Dona Isabel.
Quem vê cara não vê corações, sentenciou o triste albino suspirando. Mas o número 35 não estava ocupado por aquele homem muito amarelo que fazia charutos? Inquiriu Augusta. Estava, confirmou a mulher do ferreiro, a Leocádia, porém creio que arribou, devendo não sei quanto, e o João Romão então esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele. Acudiu a machona, ontem, pelo cair das 2 da tarde, o Romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro. Quem sabe se o pobre homem não levou a breca, como sucedeu aquele outro que trabalhava lá de Eurives. Não, este creio que está vivo. O que lhe digo é que aquele número 35 tem mau agouro. Eu cá por mim não o queria nem de graça. Foi lá que morreu a Maricas do Farjão. 3 horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço, que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde. Ele contava aviar até a noite uma infinidade de coisas, para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte. Era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto era como homem. Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena tentar a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde, afinal, se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça, tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações nem futuro, trabalhando eternamente para outro. Não quis, resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte, onde, diziam-lhe patrícios, todo homem bem disposto encontrava furo. E, com efeito, mal chegou, devorado de necessidades e privações, meteu-se a quebrar pedra em uma pedreira, mediante um miserável salário. A sua existência continuava dura e precária. A mulher já então lavava e engomava, mas com pequena freguesia e mal paga. O que os dois faziam chegava-lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem. Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade. Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e, de quebrador de pedra, passou logo a fazer paralelepípedos e depois foi se ajeitando com o prumo e com a esquadria e meteu-se a fazer lajedos. E, finalmente, a força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salário igual ao deles. Dentro de 2 anos, distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a 70.000 réis. Mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para a frente. 2 outras coisas contribuíram muito para isso. A força de touro, que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda e talvez principalmente a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. Saía de casa para o serviço e do serviço para a casa, onde nunca ninguém o vira com a mulher, senão em boa paz. Traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada, e tanto um como o outro eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa, ou à tarde ao passeio público. Nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó. Ela o seu vestido de ver a Deus, os seus ouros trazidos da terra, que nunca tinham ido ao Monte de Socorro, malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no Brasil. Piedade merecia bem o seu homem, muito diligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas à obrigação que os seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para Botafogo, não a deixaram quase todos. Jerônimo, ainda na cidade nova, logo que principiara a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte. Meteu a filha em um colégio que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço em que então moravam, a sua casinha era a mais decente, a mais respeitada e a mais confortável.
Porém, com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores dele realizaram em todo o serviço da pedreira, o colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra. Foi então que lhe indicaram a do João Romão, que depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente a procurar um homem nas condições de Jerônimo. Tomou conta da direção de todo o serviço, e em boa hora o fez, porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seu exemplo, os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos. Ele não admitia relaxamentos, nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lagar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu alguns trabalhadores, admitiu novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, estabelecendo-lhe novas obrigações e reformando tudo para melhor. No fim de 2 meses, já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante quanto lucrara com a aquisição de Jerônimo. Tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia. Valia a pena. Aquele homem era um achado precioso. Abençoado fosse o Machucas que lhe o enviara. E começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia a ninguém. O prestígio e a consideração de que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem de onde vinha foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo, era consultado e ouvido quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se defronte dele como defronte de um superior. Até o próprio Alexandre abria uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão no boné, ao atravessar o pátio, todo fardado, por ocasião de vir ou ir para o serviço. Os 2 caixeiros da venda, o Domingos e o Manuel, tinham entusiasmo por ele. Aquele é que devia ser o patrão, diziam. É um homem sério e destemido, com aquele ninguém brinca. E sempre que a Piedade de Jesus ia lá à taverna fazer as suas compras, a fazenda que lhe davam era bem escolhida, bem medida ou bem pesada. Muitas lavadeiras tomavam inveja dela, mas Piedade era de natural tão bom e benfazejo que não dava por isso, e a maledicência murchava antes de amadurecer. Jerônimo acordava todos os dias às 4 horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palagana de caldo de unto, acompanhada de um pão de 4. E em mangas de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés sem meias em um formidável par de chinelos de couro cru, seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Aquela ferramenta, movida por um pulso de Hércules, valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada. Ao seu retinir vibrante, surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza, que lá iam, como sombras, galgando a montanha, para cavar na pedra o pão nosso de cada dia. E quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha os seus primeiros raios, já encontrava de pé, a bater-se contra o gigante de granito, aquele mísero grupo de obscuros trabalhadores. Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela estreita salinha, sossegada e humilde, gozavam os 2 ao lado um do outro a paz feliz do simples, o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol. E defronte do candeeiro de querosene, conversavam sobre a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos. Depois, até as horas de dormir, que nunca passavam das 9, ele tomava a sua guitarra e ia para defronte da porta, junto com a mulher, dedilhar os fados da sua terra. Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria, com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas, das Américas para as aldeias tristes da sua infância. E o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido. Eram vozes magoadas, mais tristes do que uma oração em alto mar, quando a tempestade agita as negras asas homicidas.
e as gaivotas doidejam assanhadas, cortando a treva com os seus gemidos pressagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma abóbada de chumbo. Capítulo 6. Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril, muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os coradouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que se mostravam agora quase todas de fato limpo. Os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo, de ramagens vistosas, e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. Aquelas trancavam no ombro chales de lã vermelha, e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a placa com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio. A velha gritava neném, gritava o Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons e instrumentos. Ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras, entre gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam, de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. Transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogados de carne fresca fervendo ao fogo. Do sobrado do Miranda, só as 2 últimas janelas já estavam abertas, e pela escada que descia para o quintal passava uma criada carregando baldes de águas servidas. Sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança, com que todos estavam habituados. Para além do solitário capinzal do fundo, a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra, mas, em compensação, o movimento era agora extraordinário em frente da estalagem e à entrada da venda. Muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava, ao lado delas o albino, vestido de branco. Com o seu lenço engomado ao pescoço, entretinha-se a chupar balas de açúcar, que comprara ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês cortiço. Dentro da taverna, os martelos de vinho branco, os copos de cerveja nacional e os 2 vinténs de Paraty ou Laranjinha sucediam-se por cima do balcão, passando das mãos do Domingos e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores, que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. A Isaura, que fora num pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para outro, com uma agilidade de mono, a fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros, que entre risadas tentavam agarrá-la, e insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe. Mas não se ia embora, porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Eram apenas 8 horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda. João Romão, de roupa mudada como os outros, mas sempre em mangas de camisa, aparecia de espaço em espaço, servindo os comensais. E a Bertoleza, sempre suja e tisnada, sempre sem domingo nem dia santo, lá estava ao fogão, mexendo as panelas e enchendo os pratos.
Um acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquela confederação da estalagem. Foi a chegada da Rita Baiana, que voltava depois de uma ausência de meses, durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo. Vinha acompanhada por um moleque, que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras, feitas no mercado. Um grande peixe espiava por entre folhas de alface, com o seu olhar embaciado e triste, contrastando com as risonhas cores dos rabanetes, das cenouras e das talhadas de abóbora vermelha. Põe isso tudo aí nessa porta, aí no número 9, pequeno. Gritou ela ao moleque, indicando-lhe a sua casa, e depois pagou-lhe o carreto. Podes ir embora, carapeta. Desde que do portão a bisparam na rua, levantou-se logo um coro de saudações. Olha quem vem aí! Olé, bravo, é a Rita Baiana. Já te fazíamos morta e enterrada. E não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida? Então, coisa ruim, por onde andaste tirando esses quartos? Desta vez a coisa foi de esticar, hein? Rita havia parado em meio do pátio. Cercavam-na homens, mulheres e crianças, todos queriam novas dela. Não vinha em traje de domingo, trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia, num chinelo de polimento, com enfeites de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo, crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. Acudiu quase todo o cortiço para recebê-la. Choveram abraços e as chufas de bom acolhimento. Por onde andara aquele diabo que não aparecia há mais de 3 meses? Ora, nem me fales, coração, sabe? Pagode de roga, que hei de fazer? É a minha cachaça velha. Mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo, criatura? Em Jacarepaguá. Com quem? Com o Firmo. Oh, ainda dura isso? Cala a boca, a coisa agora é séria. Qual? Quem mesmo? Tu? Passa fora. Paixões da Rita, exclamou Bruno com uma risada. Uma por ano, não contando as miúdas. Não, isso aqui não. Quando estou com um homem, não olho para outro. Leocádia, que era perdida pela mulata, saltara-lhe o pescoço ao primeiro encontro, e agora, defronte dela, com as mãos nas cadeiras, os olhos úmidos de comoção, rindo, sem se fartar de vê-la, fazia-lhe perguntas sobre perguntas. Mas por que não te metes tu logo por uma vez com o Firmo? Por que não te casas com ele? Casar? Protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai. Casar? Livra? Pra quê? Pra arranjar cativeiro? O marido é pior que o diabo. Pensa logo que a gente é escrava. Nada. Qual? Deus te livre. Não há como viver cada um senhor e dono do que é seu. E sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar. Olha só que peste, considerou Augusta, rindo, muito mole, na sua honestidade preguiçosa. Essa também achava infinita graça na Rita Baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado. Florinda ajudava a mãe a preparar o almoço, quando lhe cheirou que chegara a mulata, e veio logo correndo, a rir-se desde longe e cair-lhe nos braços. A própria Marciana, de seu natural sempre triste e metida consigo, apareceu à janela para saudá-la. A das dores, com as saias arrepanhadas no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental, o cabelo ainda por pentear, mas entrouxado no alto da cabeça, abandonou a limpeza que fazia em casa e veio ter com Rita, para dar-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz. Desta vez tomaste um fartão, hein, mulata assanhada? E ambas, a caírem de riso, abraçaram-se em intimidade de amigas, que não têm segredos de amor uma para a outra. A bruxa veio em silêncio apertar a mão de Rita e retirou-se logo. Olha, feiticeira, bradou essa última, batendo no ombro da idiota. Que diabo você tanto reza, tia Paula? Eu quero que você me dê um feitiço para prender meu homem.
e tinha uma frase para cada um que se aproximasse. Ao ver Dona Isabel, que apareceu toda cerimoniosa na sua saia da missa e com o seu velho chale de Macau, abraçou-a e pediu-lhe uma pitada, que a senhora recusou resmungando. Sai daí, diabo! Cadê Pombinha? Perguntou a mulata. Mas, nessa ocasião, Pombinha acabava justamente de sair de casa, muito bonita e asseada, com um vestido novo de cetineta, as mãos ocupadas com o livro de rezas, o lenço e a sombrinha. — Ai, como está chique! — exclamou a Rita, meneando a cabeça. — É mesmo uma flor. E logo que Pombinha se pôs ao seu alcance, abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um beijo. O João Costa, se não te fizer feliz como os anjos, sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo. Juro pelos cabelos o meu homem. E depois, tornando-se séria, perguntou muito em voz baixa a Dona Isabel. Já veio? Ao que a velha respondeu negativamente, com um desconsolado e mudo abanar de orelhas. O circunspecto Alexandre, sem querer declinar da sua gravidade, pois que estava fardado e pronto para sair, contentou-se em fazer com a mão um cumprimento à mulata, ao qual retrucou esta com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertaram. Iam fazer comentários sobre o caso, mas a Rita, voltando-se para o outro lado, gritou: Olha o velho Libório, como está cada vez mais duro, não se entrega por nada ao demônio do judeu. E correu para o lugar onde estava, aquecendo-se ao belo sol de abril, um octogenário seco que parecia mumificado pela idade, a fumar num resto de cachimbo, cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios. Fez ele quando a mulata se aproximou. Então, perguntou Rita, abaixando-se para tocar-lhe no ombro, quando é o nosso negócio? Mas você há de deixar-me primeiro abrir o baúzinho de folha. Libório riu-se com as gengivas, tentando apalpar as coxas da baiana por caçoada, afetando luxúria. Todos acharam graça nessa pantomimice do velhinho, e então a mulata, para completar a brincadeira, deu uma volta, entufando as saias e sacudiu-as depois sobre a cabeça dele, que se fingiu indignado a fungar exageradamente. E entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço, a Rita deu conta de que pintara na sua ausência. Disse o muito que festejou em Jacarepaguá, o entrudo que fizera pelo carnaval, 3 meses de folia. E afinal, abaixando a voz, segredou às companheiras que à noite teriam um pagodinho de violão. Podiam contar como certo. Esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório. As patuscadas da Rita Baiana eram sempre as melhores à estalagem. Ninguém como o diabo da mulata para armar uma função que ia pelas tantas da madrugada, sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa. Além de que, era aquela franqueza. Enquanto houvesse dinheiro ou crédito, ninguém morria com a tripa murcha ou com a goela seca. Diz-me cá, Leucadinha, quem são aqueles jururus que estão agora no 35? Indagou ela, vendo Jerônimo à porta da casa com a mulher. Ah, explicou a interrogada, é o Jeromo e mais a Piedade, um casal que ainda não conheces. Entrou ao depois que arribaste. Boa gente, coitados. Rita carregou para dentro do seu cômodo as provisões que trouxera. Abriu logo a janela e pôs-se a cantar. Sua presença enchia de alegria a estalagem toda. O Firmo, o mulato com quem ela agora vivia metida, o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de Jacarepaguá, ia lá jantar esse dia com um amigo. Rita declarava isto às companheiras, amolando uma faquinha no tijolo da sua porta para escamar o peixe, enquanto os gatos, aqueles mesmos que perseguiam o sardinheiro, vinham um a um, chegando-se todos só com o ruído da afiação do ferro. Ao lado direito da casinha da mulata, no número 8, a das Dores preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes, nos tetos, no chão e nos móveis, antes de meter-se na cozinha. Descalça, com a saia levantada até o joelho, uma toalha na cabeça, os braços arregaçados, viam-na passar de carreira, de casa para a bica e da bica outra vez para casa, carregando pesados baldes cheios de água. E daí a pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar, tanto ao lado das Dores como do lado da Rita Baiana. O albino encarregou-se de varrer e arrumar a casa desta, entretanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte.
E veio a Florinda, e veio a Leocádia, e veio a Augusta, impacientes todas elas pelo pagode que havia de sair à noite depois do jantar. Pombinha não apareceu durante o dia porque estava muito ocupada, aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras, serviço este que ela deixava para os domingos. Numa pequena mesa, coberta por um pedaço de chita, com o tinteiro ao lado da caixinha de papel, a menina escrevia, enquanto o dono ou a dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família, ou a algum mau devedor de roupa lavada. E ia lançando tudo no papel, apenas com algumas ligeiras modificações, para melhor no modo de exprimir a ideia. Pronta uma carta, sobrescritava, entregando ao dono e chamava por outro, ficando a sós com um de cada vez, pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém, senão de Pombinha. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Escreve lá, minha Pombinha, disse junto dela um cavouqueiro, coçando a cabeça, mas faça a letra grande que é para a mulher entender. Diga-lhe que não mando dessa feita o dinheiro que me pediu, porque agora não o tenho e estou muito acossado de apertos, mas que lhe o prometo pro mês. Ela que se vá arranjando por lá, que eu cá sabe Deus como me coço. E que se o Luiz, o irmão, resolver de vir, que mo mande dizer com tempo, para ver se lhe dá furo a vida por aqui, que isso devia-se ainda ter por onde é fraco negócio, porque as coisas por cá não correm lá para que digamos. E depois que a Pombinha escreveu, acrescentou, que eu tenho sentido muito a sua falta dela, mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamento, e que tenciono mandar buscá-la, logo que Deus me ajude e a Virgem. Que ela não tem de que se arreliar por mor do dinheiro não ir desta, que como lá diz o outro, quando não há el rei o perde. Ah, ia esquecendo, quanto a Libânia, é tirar daí o juízo, que a Libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou. E a menina escrevia tudo, apenas interrompendo o seu trabalho para fitar, com a mão no queixo, o cavouqueiro à espera de nova frase. Capítulo 7. E assim ia correndo o domingo no cortiço até às 3 da tarde, horas em que chegou o mestre Firmo, acompanhado pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito. Capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte, não tinha músculos, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro. Grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já bastante usado, calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata, nem colete, sim uma camisa de chita nova e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado, à boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava. Tantas voltas lhe dava ele a um tempo, por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio. Ganhava uma semana para gastar num dia. Às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro, e então ele fazia como naqueles últimos 3 meses. Afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. A Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Nascera no Rio de Janeiro, na corte. Militara dos 12 aos 20 anos em diversas maltas de capoeiras. Chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto.
Deixou nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava a isso a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguira nunca o lugar de contínuo numa repartição pública, o seu ideal. 70 mil réis mensais, trabalho das 9 às 3. Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe. Vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafusa dura, capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. A cafusa morreu e o Firmo tomou conta da mulata. Mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde, e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Ele tinha paixa pela Rita. E ela, apesar de volúvel como toda mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez. Metia-se com outros, é certo, de quando em quando, e o Firmo então pintava o caneco, dava por paus e por pedras, enchia-a de bofetadas, mas afinal ia procurá-la ou ela a ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que Firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro. Tinha o cabelo encarapinhado, tipógrafo. Afinavam-se muito os dois tipos com as suas calças de boca larga e com o seu chapéu zelado. Mas o Porfiro tinha outra linha, não dispensava sua gravata de cor, saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa. Fazia questão da sua bengalinha com a cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma, em que ele equilibrava um cigarro de palha. Dentre a entrada dos dois, a casa de Rita esquentou. Ambos tiraram os paletós e mandaram vir Paraty, a abrideira para a muqueca baiana, e não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão. Ao lado chegava também o homem das dores, com um companheiro do comércio. Vinham vestidos de fraque e chapéu alto. A machona, Neném e o Agostinho, já de volta do seu passeio à cidade, lá estavam ajudando. Ficariam para o regabofe. Um rumor quente de dia de festa ia se formando naquele ponto da estalagem. Tanto numa casa como na outra, o jantar seria às 5 horas. Rita botou o vestido branco de cambraia, encanudado a ferro. Leocádia, Augusto, o Bruno, o Alexandre e o Albino jantariam com ela no número 9. E no número 8, com a das dores, ficariam além dos parentes desta, Dona Isabel, Pombinha, Marciana e Florinda. Jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas, mas não aceitaram o convite para nenhuma. Dispostos a passar a tarde ao lado um do outro, tranquilamente como sempre, comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa. Entretanto, os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente. Meia hora depois, vinha das duas casas uma algazarra infernal. Falavam e riam todos ao mesmo tempo. Tilintavam os talheres e os copos. Cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber à farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo. Alguns cães rosnavam à porta, roendo os ossos que traziam lá de dentro. De vez em quando, da janela de uma das casas, aparecia uma das moradoras, chamando a vizinha para entregar um prato cheio, permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas. Olha, gritava das dores para o número 9, diz a Rita que prove deste zorô para ver que tal acha, e que o vatapá estava muito gostoso. Se ela tem pimentas, que me mande algumas. Do meio para o fim do jantar, o barulho em ambas as casas era medonho. No número 8 berravam-se brindes e cantos desafinados. O português, amigo das dores, já desengravatado e com os braços à mostra, vermelho, lustroso de suor, entumecido de vinho virgem e leitão de forno, repotreava-se na sua cadeira, a rir forte, sem calar a boca, com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta.
O sujeito que o acompanhara fazia fosquinhas a neném, protegido no seu namoro por toda a roda, desde a respeitável machona até o endemoniado Agostinho, que não ficava quieto um instante, nem deixava sossegar a mãe, gritando um contra o outro como dois possessos. Florinda, sempre muito risonha e esperta, divertia-se a valer e, de vez em quando, levantava-se da mesa para ir de carreira levar lá fora, ao número 12, um prato de comida à sua velha, que à última hora, vindo-lhe o aborrecimento, resolvera não ir jantar. À sobremesa, o esfogueado amigo da dona da casa exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia, o que fez com que dona Isabel, impaciente por afastar a filha daquele inferno, declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais à fresca o café. Em casa de Rita Baiana, a animação era ainda maior. Firmo e Porfírio faziam o diabo, cantando, tocando bestialógicos, arremedando a fala dos pretos coçanges. Aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela. O outro divertia-se a perseguir o albino, galanteando afetadamente para fazer rir a sociedade. O lavadeiro indignava-se, dava o cavaco. Leocádia, a quem o vinho produzira delírios de hilaridade, torcia-se em gargalhadas, tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava, e, muito lubrificada pela bebedeira, punha os pesados pés sobre os de Porfiro, roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio. O Bruno, defronte dela, rubro e suado como se estivesse a trabalhar na forja, falava e gesticulava sem se levantar. Praguejando, ninguém sabia contra quem. O Alexandre, a paisana, assentado ao lado da mulher, conservava quase toda a sua serenidade e pedia que não fizessem tanto barulho porque podiam ouvir da rua. E notou, em voz misteriosa, que o Miranda tinha vindo já espiar por várias vezes da janela do sobrado. Que espie as vezes que quiser, bradou a Rita. Pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender? Que vá pro diabo que o lixe, e não como nem bebo do que é dele. Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião. Pois então, desde que não se ofendia nem prejudicava a safadana, nenhum com aquele divertimento, não havia de que falar. E que não entiquem muito, ameaçou o Firmo, que comigo é 9, e o trunfo é paus. O Porfírio exclamou: se incomodam com a gente, os incomodados são os que se mudam, ora pistolas. O domingo fez-se para gozar, resmungou o Bruno, deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa. Mas ergueu-se logo, cambaleando, e acrescentou, despindo o braço direito até o ombro: eles que se façam finos, que os racho. O Alexandre procurou acalmá-lo, dando-lhe um charuto. Em uma outra casinha do cortiço, acabava de instalar uma nova sobremesa, engrossando o barulho geral. Era o jantar de um grupo de italianos mascates, onde o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o Andrea representavam as principais figuras. Todos eles cantavam em coro, mais afinados que nas outras duas casas. Quase, porém, que se lhes não podia ouvir as vozes, tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo. De quando em quando, dentre o grosso e macho vozear dos homens, esguichava um falsete feminino, tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos perus da vizinhança. E dali e daqui iam rebentando novas algazarras em grupos, formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar, para aproveitar bem até o fim aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada, como um estômago de bêbado depois de grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia. O Miranda apareceu furioso à janela, com o seu tipo de comendador, a barriga empinada para frente, de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra como uma espada. Vão gritar para o inferno com 1 milhão de raios? Berrou ele, ameaçando para baixo. Isso também já é demais. Se não se calam, vou daqui direto chamar a polícia, súcia de brutos. Com os berros do Miranda, muita gente chegou à porta de casa, e o coro de gargalhadas, que ninguém podia conter naquele momento de alegria, ainda mais o pôs fora de si. Ah, canalhas! O que eu devia fazer era atirar-lhes daqui como a cães danados.
Uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem, enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas, puxando para dentro de casa. Que é isso, Miranda? Então, estás agora a dar palha? O que eles querem é que encordoes. Saia daí, papai. Olha alguma pedrada, essa gente é capaz de tudo. E via-se de relance Dona Estela, com a sua palidez e flor meia afanada, e Zulmira, lívida, um ar de fastio a fazê-la feia, e o Henriquinho, cada vez mais bonito. E o velho Botelho, indiferente, a olhar para toda essa porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros, nem de si próprios. Canalhas, repisava o Miranda. O Alexandre, que fora de carreira enfiar a sua farda, apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo. Ninguém o tinha provocado. Se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos, lá em cima o Miranda também estava comendo com seus convidados. Era mal insultar, porque palavra puxa palavra, e em caso de ter de depor na polícia, ele, Alexandre, deporia a favor de quem tivesse razão. Fomente-se, respondeu o negociante, voltando-lhe as costas. Já se viu chubregas mais atrevido? Exclamou Firmo, que até aí estivera calado à porta da Rita, com as mãos nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda. E gritando mais alto para ser bem ouvido, facilita muito, meu boi manso, que te estorva os galhos na primeira ocasião. O Miranda foi arrancado com violência da janela e esta fechada logo em seguida com estrondo. Deixa lá esse labrego, resmungou Porfiro, tomando o amigo pelo braço e fazendo recolher-se à casa da mulata. Vamos ao café, é o que é, antes que esfrie. Defronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável que mal podia matar a fome com o que ganhava. Ainda assim, não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente, e a casa dela nunca se esvaziava. Anoitecia já. O velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco que nem jabuti quando vê chuva. Um tipão, o velho Libório, ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro como um mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo. Cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam, todavia, que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penaria. E era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, porque o diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo, a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engambelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão. Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber, mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais para não rebentar ali mesmo. Se queria estourar, fosse estourar para longe. Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com os dedos, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo. Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora, aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, principiando pela própria cara, desde a imensa batata vermelha que ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a cabeça inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos, como farripas de coco. Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito. Nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisão para uma outra vida. De repente, um pedaço de carne grande demais para ser ingerido de uma vez, engasgou seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara atingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto, soltou-lhe um murro nas costas.
O glutão arremessou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado. Foi um nojo geral. Porco! Gritou Rita, arredando-se. Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo, disse Porfiro, parece que nunca viu comida este animal. E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter perdido um instante, espere um pouco, lobo, que diabo, a comida não foge. Há muito aí com que te fartares por uma vez, com efeito. Beba água, tio Libório, aconselhou Augusta. E Boa foi buscar um copo de água e levou-lhe à boca. O velho bebeu sem despregar os olhos do prato. Ah, diabo! Resmungou Porfiro, cuspindo para o lado. Este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós, sem achar espinhas. Albino, esse coitado, é que não comia quase nada, e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal. Rita, para abolir com ele, disse que semelhante fastio era a gravidez com certeza. Você já começa, hein? Balbuciou o pobre moço, esgueirando-se com a sua xícara de café. Olha, cuidado, gritou-lhe a mulata, pouco café que faz mal ao leite e a criança pode sair trigueira. O Albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras. Alexandre, que havia acendido um charuto, depois de oferecer outros galantemente aos companheiros, arriscou, para também fazer a sua pilhéria, que o sonso do Albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem, debaixo das mangueiras. Só a Leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas. Albino declarou, quase chorando, que ele não mexia com pessoa alguma e que ninguém, por conseguinte, devia mexer com ele. Mas afinal, perguntou Porfiro, é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher? Ele é quem pode responder, acudiu a mulata, e essa história vai ficar hoje liquidada. Vamos lá, ó Albino, confessa-nos tudo, ou mal te darás a ver com a gente. Se eu soubesse que era para isso que me chamaram, não tinha vindo cá, sabe? Gaguejou o lavadeiro amuado. Eu não sirvo de palito. E ter-se-ia retirado chorando, se a Rita não lhe cortasse a saída, dizendo, como se falasse a uma criatura do seu sexo, mais fraca do que ela. Ora, não sejas tolo, deixa-te ficar aí, se deres o cavaco é pior. Albino limpou as lágrimas e foi sentar-se de novo. Entretanto, a noite fechava-se, refrescando a tarde com o sudoeste. Bruno roncava no lugar em que tinha jantado. A Leocádia passara livremente a perna para cima da de Porfiro, que a abraçava, bebendo para ti aos cálices. Mas o Firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora, e todos, menos o Bruno, dispuseram-se a deixar a sala, enquanto o velho Libório pedia a Alexandre um cigarro para despejar no cachimbo. Servido, o filante desapareceu logo, correndo ao faro de outros jantares. Rita, Augusta e Albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa. Lá fora, o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada, em que havia muito peso de embriaguez. Junto à porta de várias casas, faziam-se grupos de pessoas, assentadas em cadeiras ou no chão, mas a roda da Rita Baiana era a maior, porque fora engrossada pelos convivas a das dores. O fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda parte. Decrescera o ruído geral, fazia-se a digestão, já ninguém discutia e todos conversavam. Acendeu-se o lampião do pátio, iluminaram-se diversas janelas das casinhas. Agora, no sobrado do Miranda, é que era o maior barulho. Saía de lá uma terrível gritaria de hippies e urras, virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanhe. Como eles atacam, observou Alexandre, já de novo sem farda. E, no entanto, reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria, comentou a Rita, uma súcia. Falou-se então largamente a respeito da família do Miranda, principalmente de Dona Estela e do Henrique. A Leocádia afiançou que, numa ocasião, espiando por cima do muro, trepada no montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço, vira a sirigaita com a cara agarrada do estudante, aos beijos e aos abraços, que era a obra. E assim que os dois deram fé que ela os espreitava, deitaram a fugir que nem cães apedrejados. A Augusta Carne Mole benzeu-se com uma invocação à Virgem Santíssima, e o companheiro do amigo da das dores, que insistia no seu namoro com a neném, mostrou-se muito admirado com a notícia. Supunha Dona Estela um modelo de seriedade.
Qual? Negou Alexandre. Isso por aí é tudo uma pouca vergonha que faz descrer um homem de si mesmo. Eu também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede, mas não era com o estudante, era com o sujeito que ia lá às vezes, um barbado, careca e comido de bexigas, e a pequena vai pelo mesmo conseguinte. Esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro, quiseram os pormenores, e o Alexandre não se fez rogado. O namoro da Zulmira era com um rapazola magro, de lunetas, bigode louro, bem vestido, que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada, parecia estudante. O que eles têm feito? Inquiriu a das Dores. Por enquanto, a coisa não passa de namorico da janela para a rua. Conversam sempre naquela última do lado de lá de fora. Já os tenho apreciado quando estou de serviço. Ele fala muito em casamento e a pequena o quer, mas pelo jeito o velho é que lhe corta as asas. Ele não tem entrada na casa? Não, pois isso é que eu acho feio. Se ele quer casar com a menina, devia entender-se com a família e não estar agora aqui debaixo a fazer-lhe fosquinhas. Sim, intrometeu-se o Firmo, mas não vê que aquele mesmo, o Miranda, vai dar a filha a um estudante. Guarda para um dos seus. Quem sabe até se o Bruto já não tem de olho por aí algum cafezista pé de boi. Eu sei o que é essa gente. Por isso é que se vê tanta porcaria por esse mundo de Cristo, disse a Augusta. Filha minha só se casará com quem ela bem quiser, que isso de casamentos empurrados à força acabam sempre desgraçando, tanto a mulher como o homem. Meu marido é pobre e é de cor, mas eu sou feliz porque casei por meu gosto. Ora, mais vale um gosto que 4 vinténs. Nisso começou a gemer à porta do 35 uma guitarra, era de Jerônimo. Depois da ruidosa alegria e do bom humor, em que palpitara aquela tarde toda a República do Cortiço, ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca. Minha vida tem desgostos que só eu sei compreender. Quando me lembro da terra, parece que eu vou morrer. E, com o exemplo da primeira, novas guitarras foram acordando e, por fim, a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o vasto arraial da estalagem, contrastando com a barulhenta alacridade que vinha lá de cima, do sobrado do Miranda. Terra minha que te adoro, quando é que te torno a ver? Leva-me deste desterro, basta já de padecer. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com o chorado baiano, nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo em urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram 2 instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo-o estalar de gozo. E aquela música de fogo doidejava no ar como um aroma quente de plantas brasileiras, em torno das quais se nutrem, girando, moscardos sensuais e besouros venenosos, freneticamente bêbados do delicioso perfume que os mata de volúpia. E à viva crepitação da música baiana, calaram-se as melancólicas toadas dos de além-mar. Assim, a refulgente luz dos trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da Europa, como se o próprio sol americano, vermelho e embrasado, viesse, na sua luxúria de sultão, beber a lágrima medrosa da decaída rainha dos mares velhos. Jerônimo aliou-se de sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução, começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio.
à luz deste sol orgulhoso e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, que lhe acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa, e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro bogari, e lhe transtornou o sangue o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto dele sacudiu as saias e os cabelos. — Que tens tu, Jeromo? Perguntou-lhe a companheira, estranhando. — Espera, respondeu ele em voz baixa, deixa ouvir. Firmo principiava a cantar o chorado, seguido por um acompanhamento de palmas. Jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e, seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos, contra uma cerca de jardim, permaneceu, sem turgir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enlevava e tolhia, como a robusta gameleira brava, o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. E viu a Rita baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante. Já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava ora um ora outro sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tirilando. Em torno, o entusiasmo tocava ao delírio. Um grito de aplausos explodia de vez em quando, rubro e quente, como deve ser um grito saído do sangue. E as palmas insistiam, cadentes, certas, num ritmo nervoso, numa persistência de loucura. E, arrastado por ela, pulou a arena o Firmo, ágil, de borracha, a fazer coisas fantásticas com as pernas, a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a ressurgir inteiro com um pulo, os pés no espaço, batendo os calcanhares, os braços a querer fugirem-lhe dos ombros, a cabeça a querer saltar-lhe. E depois surgiu também a Florinda, e logo o Albino, e até quem diria o grave e circunspecto Alexandre. O chorado arrastava-os a todos, despoticamente, desesperando aos que não sabiam dançar. Mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. Aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer.
uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Isto era o que Jerônimo sentia, mas o que o tonto não podia conceber. De todas as impressões daquele resto de domingo, só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez, não de vinho, mas de mel chuchurreado no cálice de flores americanas, dessas muito alvas, cheirosas e úmidas, que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios, onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece de saudade. E deixava-se ficar olhando. Outras raparigas dançaram, mas o português só via a mulata, mesmo quando prostrada fora cair nos braços do amigo. Piedade, a cabecear de sono, chamaram várias vezes para se recolherem. Ele respondeu com um resmungo e não deu pela retirada da mulher. Passaram-se horas, e ele também não deu pelas horas que fugiram. O círculo do pagode aumentou. Vieram de lá de fronte a Isaura e a Leonor. O João Romão e a Bertoleza, desembaraçados da sua faina, quiseram dar fé da patuscada um instante antes de caírem na cama. A família do Miranda pusera-se à janela, divertindo-se com a gentalha da estalagem. Reunira povo lá fora na rua, mas Jerônimo nada vira de tudo isso, nada vira senão uma coisa que lhe persistira no espírito. A mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do Firmo. Só deu por si quando, já pela madrugada, se calaram de todos os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu à casa e viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem, que a arrastava pela cintura. Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem. A lua agora, inteiramente livre das nuvens que a perseguiam, lá ia caminhando em silêncio na sua viagem misteriosa. As janelas do Miranda fecharam-se. A pedreira, ao longe, por detrás da última parede do cortiço, erguia-se como um monstro iluminado na sua paz. Uma quietação densa pairava já sobre tudo. Só se distinguiam o bruxulear dos pirilampos na sombra das hortas e dos jardins, e os murmúrios das árvores que sonhavam. Mas Jerônimo nada mais sentia nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma. E compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos da mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas, que lhe iam devorar o coração. E, erguendo a cabeça, notou no mesmo céu, que ele nunca vira senão depois das 7 horas de sono, que era já quase ocasião de entrar para o seu serviço, e resolveu não dormir, porque valia a pena esperar de pé. No episódio de hoje, Jerônimo e Piedade mudam-se para o cortiço. São um casal de portugueses trabalhadores, comprometidos, sérios, que guardam o que recebem para pagar o colégio da filha. Jerônimo passa a administrar a pedreira e aumenta os lucros de João Romão. Antes de ir para o Rio de Janeiro trabalhar em pedreira, logo que chega ao Brasil, Jerônimo tinha ido trabalhar no campo, mas se desestimula com os empregos no meio rural, porque o Brasil é então muito atrasado e ainda explora trabalho escravo, o que dificulta que os imigrantes tenham chance de bons salários nas lavouras. No cortiço, Jerônimo se torna respeitado e vira o conselheiro. As descrições do Aloysio Azevedo são tão ricas que a gente quase consegue ver as personagens, né? Com as expressões faciais e tudo. É assim para vocês também? É uma narrativa muito visual. Ele era desenhista e parece que iniciava a composição das personagens a partir de esboços coloridos. E o resultado são personagens que pulam da página e ficam nítidos na nossa imaginação.
Na leitura de hoje, vimos a descrição de um domingo, quando as lavadeiras descansam, dão banho nas crianças pequenas, colocam roupa de passeio, os homens trocam a roupa que usaram a semana inteira. Alguns vão à missa, outros bebem e compram doces de tabuleiros. Só quem não tem domingo é a Bertoleza, trabalhando no fogão. Neste domingo, retorna ao cortiço a faceira Rita Baiana, que estava há meses morando com um namorado, o Firmo. Ela promete um pagode para a noite. O narrador diz que ela tem um aroma sensual de plantas aromáticas. Rita faz jus ao estereótipo da mulher brasileira, aquele estereótipo divulgado pelas escolas de samba, alardeado para turistas como representativo da mulher brasileira. Mulata, feliz, dançante, curvilínea, exalando o cheiro de ervas e plantas. E uma particularidade dessa personagem é a liberdade. Ela não quer casar porque entende que isso representaria a escravidão. Rita é ciente de sua condição de mulher, que, uma vez casada, teria que ser submissa. E ela quer continuar livre para viver a sua sexualidade com o homem que lhe aprouver no momento, festejando a vida e se sustentando. O namorado dela, Firmo, aparece com um amigo para jantar e fazer um pagode com violão e cavaquinho. Ele é um capoeirista e carrega consigo um porrete de Petrópolis, que nada mais é do que um porrete comprido, um pedaço de pau, quer dizer, uma arma. Fazendo uma relação com o momento histórico em que a obra estaria inserida, no período pré-abolição, houve no Rio uns rebuliços de capoeiristas andando com esses porretes, sozinhos ou em grupos, e alguns trabalhavam como segurança de quem podia pagar e às vezes participavam em rixas de políticos. Eram praticantes de capoeira que usavam da arte para intimidar com violência. O romance faz referência ao Manduca da Praia, uma pessoa real que morou no Rio por volta de 1850 e foi um exímio capoeirista que tinha uma banca de peixe e fazia segurança de pessoas ilustres e metia medo até em policiais. A personagem de O Cortiço tinha um histórico de militar em maltas de capoeira e chegou a decidir eleições nos tempos do voto indireto. O que a gente pode inferir disso? Um capoeirista habilidoso, armado sempre de um porrete, militava decidindo eleições. Havia uso de violência física nessas eleições, portanto. Antes de pensar, nossa, como as coisas mudaram, vamos lembrar que continuamos sofrendo violência por parte de políticos no período eleitoral e entre as eleições. Pois as fake news, as mentiras que grupos políticos propagam na internet, a partir de robôs, simulando ser perfis verdadeiros, configuram um tipo de violência que influencia o resultado das eleições e que nos prejudica. Firmo trabalhava pela política porque sonhava com um cargo de contínuo numa repartição pública, mas nunca conseguiu. Para trabalhar nas campanhas com seu porrete, ele era bom e ganhava elogios dos chefes de partido, mas para assumir emprego em escritório nunca teve uma chance. Por que será? Será que a cor da pele e a origem pobre da personagem Firmo são determinantes, aos olhos da elite, para estipular quais cargos ele poderia assumir? Talvez, ao escrever essa história para o Firmo, Aloysio Azevedo esteja nos dizendo algo sobre preconceito racial que ele testemunhava na sociedade brasileira. Como o Cortiço está situado num período pré-abolição, é bem provável que mulatos ou cafusos não tivessem muita chance em empregos em escritórios, em repartições públicas. E hoje, será que a cor da pele e a origem pobre influenciam na conquista de um emprego? Notem que eu falei origem pobre. Seguidamente eu ouço as pessoas se referirem erroneamente aos pobres como humildes. Dizem, fulano tem origem humilde, como se falar pobre fosse queimar a língua. Gente, humilde e pobre não são sinônimos. Vamos dar nome aos bois e assumir que a maioria dos brasileiros é pobre, mas na verdade poucos são humildes. Pode acontecer de um pobre ser arrogante, por exemplo, que é o contrário de humilde, ou soberbo. O romance apresenta ideias que aos olhos de hoje são preconceituosas.
que por um lado pode ser o autor mostrando como pensava a sociedade da época, por outro são o reforço das leis do naturalismo, período literário em que se insere o cortiço. Lembra da força da hereditariedade e da influência do meio? O narrador diz que Rita Baiana é volúvel como toda mestiça, reforçando a opinião de que o comportamento é determinado pela raça. Do jantar na casa de Rita Baiana, destaco o tratamento dispensado a Albino, que é o lavadeiro que tem características femininas. Ele está entre amigos, mas nem por isso é respeitado e sofre bullying. No tempo em que o Cortiço foi escrito e ao qual se refere a obra, e até muito pouco tempo, uma personagem com as características de Albino não tinha nenhuma voz na sociedade, ficava à mercê das brincadeiras dos outros. Hoje, a gente deve ter outro entendimento sobre se colocar no lugar do outro, respeitar a dor alheia e entender que brincadeira é quando todos os envolvidos riem juntos. Se uma das partes envolvidas não acha graça e fica machucado pelos comentários, não é brincadeira e pode ser assédio moral. O narrador sugere que as festas comunitárias na habitação descambam para um ambiente de promiscuidade, mas são os próprios moradores do cortiço que lembram que as coisas não são tão diferentes na casa do vizinho rico, Miranda, porque a mulher dele, a Estela, é adúltera. O Miranda fica indignado com o barulho dos jantares e diz que gostaria de atirar nos pobres lá debaixo. E essa cena me lembra o absurdo que aconteceu no Rio, mas parece que não aconteceu, porque não repercutiu como deveria. O então governador, Wilson Witzel, em um helicóptero, atirando contra o povo. Isso foi em 2019. O argumento é que atirariam em bandidos, mas acertaram uma lona que cobria um espaço de orações. Olha a bizarrice! Como se fosse possível acabar com o tráfico atirando de um helicóptero. Nada justificaria essa atrocidade. Parece criança jogando videogame, brincando de dar tiro do seu brinquedo helicóptero. Helicópteros que, aliás, não pagam IPVA, mas o governo Bolsonaro acha que a solução para a economia é taxar livros. Só que nessa brincadeira morrem pessoas. A personagem Miranda, manifestando seu desejo de ir lá do alto da janela do seu sobrado atirar para matar nos pobres lá embaixo, é um pré-Witzel. Por fim, na leitura de hoje, teve uma parte importante deste livro, que é quando Jerônimo conhece Rita Baiana. Ele tinha saudades de Portugal, e quando pegava o violão à noite, cantava músicas tristes, lembrando sua terra. Em inglês, existe uma palavra para descrever essa saudade de um lugar, homesick. Jerônimo estava homesick quando vê Rita dançando e associa ao encantamento que começara nele quando sentiu os primeiros aromas no Brasil, quando experimentou a primeira fruta daqui. Quando escuta as canções brasileiras e vê Rita dançar, ele é dominado. Rita é a síntese das impressões que sacudiram Jerônimo do Brasil, dos cheiros, luzes, cores e sabores. Ele sente que os cabelos dela são como um ninho de cobras venenosas que lhe iam devorar o coração. Quer dizer, sente que a influência da cultura brasileira, simbolizada por Rita, é negativa. O narrador usa a metáfora que é como se a luz abrasante dos trópicos amortecesse a fresca claridade dos céus da Europa, quando Jerônimo se deixa contaminar pela brasilidade, porque é uma coisa que não teria jeito. Essa personagem é um exemplo de como o meio influenciaria no comportamento. A partir de agora, vamos notar uma mudança em Jerônimo, que até então era trabalhador, sério, caseiro, comprometido. Como consequência dessa primeira noite em que vê a vizinha dançando, ele já não dorme, decide esperar acordado a hora de ir trabalhar. Nos próximos episódios, vamos ver qual vai ser o resultado desse encantamento de Jerônimo por Rita. Por hoje eu fico por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e no próximo episódio do Literatura Oral continuo a leitura de O Cortiço, de Aloísio Azevedo.